eu dobrei os meus joelhos ali mesmo, né, no banheiro. Você sabe que tem orações dentro de hospitais que são mais sinceras que dentro de igrejas. Ali eu entreguei tudo ao Senhor. Eu falei para o Senhor assim, ó, se o Senhor quiser levar um braço, um pedaço de mim, tudo que eu tenho, eu não preciso de mais nada. Eu só quero sair daqui com a minha filha. Fala pessoal, meu nome é Denis Delacroix, esse é o canal Cristão Dela e hoje nós vamos fazer o react de uma mensagem, tá? A mensagem da pregadora Mariana Rossafá, ou Rossafá, não sei exatamente como se pronuncia, mas esse é o nome dela. É uma das melhores pregações, tá? Que eu já vi aqui no canal, que eu reagi, ou das pregações que eu não reagi, mas realmente uma pregação muito impactante. Indico para todas as mulheres, para todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis e estão fracos na fé. Eu tenho certeza que essa pregação vai impactar você, assim como me impactou, tá? Desde já, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva também no canal, para que você possa receber sempre notificação quando surgir um vídeo novo. Chega de papo furado e vamos pro vídeo. Eu começo lendo para vocês Isaías 38, no versículo 1, que diz assim, ó. Neste período, o rei Ezequias ficou gravemente doente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. Quando Ezequias ouviu essas palavras, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembre-se de que o tenho servido com fidelidade de todo o coração. Sempre me esforcei para lhe obedecer, e Ezequias chorou amargamente. Então o Senhor falou o seguinte a Isaías: vá ao palácio e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas que derramou. Acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Se você hoje recebesse um recado do Senhor e dissesse para você assim, ó, se prepara, porque você vai morrer. Você tem tranquilidade em tudo que você construiu? Em tudo que você vai deixar para as pessoas? Tá tudo bem se alguém for lá e mexer nas suas coisas? Ah, mas nós vamos falar de morte? Nós vamos. Sabe por quê? Porque é engraçado como as pessoas elas só mudam e elas só têm consciência com a morte. Porque a morte é o fim da linha, acabou, ali. Só que quando a gente vai vivendo como se a gente nunca fosse morrer, como se fôssemos imortais, então é como se a gente tivesse mais uma oportunidade amanhã. Ah, eu posso brigar e falar desse jeito que eu quiser, porque amanhã eu tenho mais uma chance. Ah, eu posso lidar com as crianças dessa forma, porque amanhã eu tenho mais uma chance. Mas quem disse que você tem mais chances? Quem garantiu a você isso? Ah, a palavra do Senhor, você não sabe. Quem dá a vida é o Senhor, quem tira a vida é o Senhor. E se hoje findar os seus dias e alguém pegar o seu celular, qual é a impressão que você vai ter deixado para essa pessoa? O que essa pessoa vai olhar? Qual vai ser a última coisa que ela vai pensar de você ali? Puxa, essa mulher aqui não é uma mulher de Deus mesmo, realmente. Ou ele vai encontrar coisas. E quando eu digo celular, porque a nossa vida está lá. Você pegar o celular de alguém, você conhece e descobre a vida dela inteira ali. Ou no celular, ou no computador. Não precisa ser só celular, pode ser dentro da sua gaveta. Pode ser no meio das suas coisas. Se o seu familiar, uma mãe, um pai, tiver que sair de outro lugar para vir aqui e organizar as suas coisas, para entregar, tirar, esvaziar a casa, o que ele vai encontrar? Vai encontrar uma pessoa organizada, uma pessoa com a mente limpa, uma pessoa cheia de Deus, ou ele vai encontrar uma cena lamentável. Algo que vai ficar marcado dentro dele para o resto da vida. Ele vai mexer nas suas mensagens e com quem que ele vai encontrar você falando? Sobre o quê? De quem? Às vezes até dele. Daquela pessoa mesmo, daquele parente que está ali ajudando naquele momento. O que vai encontrar ali? Pessoal, minha primeira intervenção, eu quero tratar desse ponto de que nós não somos imortais. Cada momento é único e cabe a nós valorizar da melhor forma possível as pessoas que estão à nossa volta e aquilo que nós temos, sabe? Muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade que nós temos e não tem, e a gente acaba não valorizando isso. A gente briga com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, com a nossa esposa, o nosso marido, achando que nós teremos a oportunidade amanhã ou semana que vem de falar com aquela pessoa, mas e se não tiver um amanhã, e se não tiver um depois? Não deixar as coisas para depois realmente, de que pode ser o nosso último momento. Eu não quero ser demagogo dizendo esse pode ser seu último momento, e não é isso que eu quero dizer, mas é de trazer à luz, e como a Mariana está fazendo, a senhora Mariana está fazendo, é de trazer à memória realmente de que, da nossa finitude, e de que vale a pena a gente valorizar pequenos momentos,
Salomão mesmo, se eu não me engano, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer em um determinado trecho de que é melhor que vão ao seu velório para reflexão daqueles que irão viver do que irem ao seu aniversário, porque pouco proveito iriam ter. Quando a gente está no aniversário, a gente quer tomar uma bebida, a gente quer comer coisas, comer bolo, comer cachorro-quente, quer fazer muitas coisas e se esquece da brevidade e da finitude da nossa vida. Mas quando você já foi num velório, sabe o clima que é? A conversa, você no velório começa a refletir sobre as coisas, começa a refletir sobre a sua vida com Deus, a sua vida com a sua família. Coisas que no aniversário você não reflete, você quer curtir, você quer aproveitar. E no velório não. No velório você se recolhe, no velório você abraça as pessoas, você quer estar mais junto, quer estar próximo, quer consolar e ser consolado. E a gente não deveria dar valor às pessoas só depois que elas partem, seja para uma outra vida, seja para um outro lugar. Eu vou voltar para o vídeo. Será que você já parou para pensar que como nós terminamos que importa? Você pode ter feito muitas e muitas coisas durante a sua caminhada, mas naquele último dia ali vai gravar o restante da memória das pessoas sobre você. Deus só conseguiu uma mudança minha quando Ele mexeu nas minhas circunstâncias. E você quer saber a forma mais dolorosa de uma pessoa mudar? É quando Deus mexe nas circunstâncias dela. Quando Deus mexe nas circunstâncias de uma pessoa, porque Ele vai dando avisos, Ele vai falando. E Deus já falava comigo há muito tempo, e eu, como uma grande mulher sábia e forte, corajosa, fingia que ouvia. E fingia que entendia. Então, Deus falava: para de fazer isso no seu casamento. Você vai matar o amor que esse homem sente por você. Mas eu achei que tinha mais chance. Então eu fui até o limite de tudo que eu podia ir. Então eu briguei mesmo, eu fui rixosa mesmo, eu quebrei as coisas mesmo, eu agredi, eu fiz tudo o que eu podia fazer para dar um péssimo testemunho de Jesus Cristo. Inclusive tive que voltar e pedir perdão para vizinhos antigos. Por quê? Porque eu fui um péssimo testemunho de crente. Que hoje vocês vão ver a minha Maria alegre e pulando e cheia de vida. Mas que moça, né? Já está uma moça, na verdade. E tão cheia de vida e tão alegre. Mas quando Deus mexe nas nossas circunstâncias, Ele vai mexer na cordinha do seu coração, sabe? Sabe aquilo lá que faz seu coração bater? Ele mexe ali. Porque tem gente que só aprende assim. Às vezes você vai falar assim, mas precisa aprender desse jeito? Alguns precisam. Vocês não lembram da passagem do ladrão na cruz? Ele precisou estar crucificado para ele reconhecer. Pelo menos reconheceu. E o outro que não? Tem gente que está pregado na cruz e não reconhece. O outro pelo menos chegou lá e falou, poxa, eu me arrependo, entendeu? Não faz isso não. E conseguiu ainda. Aí quando Deus mexe na cordinha do nosso coração, ali, e que aí não tem mais o que você fazer. Ali não tem como mais você resolver. Ali as coisas vão mudar ou elas vão mudar. Eu me lembro detalhadamente de tudo o que eu vivi na noite que o meu bebê, ela era um bebê, convulsionou. Nunca tinha visto aquilo, nunca. Cena horrorosa, sempre digo isso. Pior cena que um pai pode ver é seu filho daquele jeito. Tanto é que eu nem entendi, porque eu achei que ela tinha engasgado. Achei que ela estava engasgada. E não tinha entendido ainda toda aquela cena, para falar a verdade. Demorou para eu entender. E tanto demorou que eu cheguei brincando e eu lembro de eu tentar abrir as mãozinhas dela e eu não conseguia, porque ela já estava toda travada. Passei a noite em claro, peguei a Bíblia e eu vi que eu não tinha intimidade nenhuma com ela. Nada. Eu não tinha intimidade com a palavra. Eu ia na igreja. Eu ouvia muito de Jesus, eu ouvia os programas, mas eu não tinha intimidade com Jesus, com o Senhor, que é a palavra. Isso aqui tem um cheiro de Deus. Se você ler a Bíblia só no celular, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui tem o cheiro de Deus, é o cheiro dele. Pessoal, segunda intervenção, eu acho que esse ponto também é muito importante. Não devemos buscar a Deus apenas quando o calo aperta, apenas quando nós temos problemas. O momento em que você mais ora é o momento em que você passa por dificuldade. O momento em que você vai ler a Bíblia é o momento em que você tem um parente doente, onde o momento em que você está no hospital. Sabe, você nunca orou tanto quando precisou de uma bênção. Será que é esse o tipo de evangelho que Cristo quer de nós? Onde nós apenas busquemos a Deus nos momentos difíceis? Seja no momento difícil, seja no momento bom, é nosso papel buscar a Deus, buscar sua face, ler a palavra, ajudar o próximo, temer a Deus, e não só quando está tudo bem. Infelizmente, a teologia da prosperidade nos deixou mal acostumados e nos deseducou naquilo que a palavra nos adverte. Quem ofereceu os reinos da terra não foi Deus e nem Jesus.
Foi o diabo. Quem ofereceu, deu a escolha do pão, não foi Jesus, foi o diabo. Quem falou que haveria proteção em qualquer circunstância, não foi Jesus, não foi Deus, foi o diabo lá na tentação dos 40 dias no deserto. Então a gente tem esse vislumbre de que meu filho vai estar com saúde, minha mulher vai estar com saúde, eu vou estar com saúde para sempre porque eu sou queridinho de Deus. Não, meu querido, você não é o queridinho, você não é o favorito de Deus. Nós todos somos iguais aos olhos de Deus e temos um propósito na terra, e que nós tenhamos sempre a consciência de que se nós estamos bem agora é para ajudar aqueles que estão fracos, para que no momento em que essa roda gigante gire, nós sejamos também consolados e que Deus nos envie. É muito importante isso. Achei interessante pontuar. Vamos voltar para o fim. Às vezes, quando estou muito dolorida, eu cheiro a Bíblia, porque é o cheiro do Senhor. E eu não tinha intimidade nenhuma com ela. E ali eu falei com Deus, e eu orei aquela noite toda, porque quando você não tem tempo para Deus, você vai ter que arranjar. E aí eu não tinha tempo para nada, eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para ler a palavra. Pois bem, Deus me colocou num lugar que agora eu tinha tempo. Agora eu tinha tempo para orar e para ler a palavra. E aí eu fui para aquele hospital com o celular do ano, tinha acabado de trocar. E eu vim de uma vida de muitas privações, que nunca tive um celular novo, alguma coisa assim. Então era um ano em que eu tinha vivido muitas conquistas materiais. Então o celular do ano, tava com um sapato, nossa, que eu sonhava e tal, não sei o quê. Pergunta se eu encostei em alguma coisa daquela. Não queria celular, não queria sapato, não queria nada. Eu queria minha filha indo embora. Eu não queria comer. Nada, não tinha graça para nada. Eu não tinha alegria. Era o ano que eu tinha conseguido realizar algumas conquistas importantes para mim, que eu nunca tinha vivido. Eu gosto de brinco, eu gosto de anel, eu gosto dessas coisas. Pergunta se eu fui com alguma coisa dessas. Não tinha nada. Queria não. Não tinha graça. Quando eu voltei para casa para buscar minhas coisas, e eu fui andando naquela casa, e eu tropecei nos brinquedos que eu reclamei tanto. Eu falei tanto da minha filha, mas porque ainda tinha outra na barriga, mas eu falei tanto. E eu lembro de eu chegar em casa e ver aqueles brinquedinhos jogados no chão, mas não tinha criança. Meu Deus, que arrependimento. Por que é que a gente espera chegar num momento como esse para a gente simplesmente lembrar que aquilo é importante para você? E que aquilo é só uma fase só. E eu reclamava tanto, tira esse sapato, olha aqui, não sei o que e tal. E falava e tal. E a Maria sempre muito divertida, e suas xicrinhas no banho. E era xícara para tudo quanto é lado. Eu nunca esqueci aquelas xícaras do café no banho e tal, não sei o que. E deu olhar aquilo, mas não tinha mais criança agora. Agora a criança estava no hospital com o pai. Passado 2 semanas daquele susto, eu acho que eu não tinha chegado no ponto que Deus queria ainda. Eu liderava a escolinha na igreja. Estava trabalhando na igreja e culto acontecendo e tal, não sei o que. Quando vem correndo atrás de mim, me chamando para a escolinha. Lá vai minha filha, de novo. Minha filha convulsionou dentro da escolinha. Na frente de todas as crianças, na frente de todo mundo. E ninguém sabia lidar com aquilo. Lá vamos nós de novo para aquilo. Deus estava chamando. Quando a pediatra me encontrou de novo no hospital, porque era assim, quase impossível ter outra pessoa como eu. Ali, grávida, aquele barrigão, com neném. Difícil, eu acho. Quando ela me encontrou de novo, ela falou assim, olha mãe, não é normal isso aqui. 2 semanas e ela convulsionar de novo, nós temos um problema, ela falou. Ali, e aí pediram para fazer um exame, que não sei se você já viveu, tomara que não, nunca e não viva, na criança, que é que você tira o líquido aqui da coluna para saber se é meningite. Eu dobrei os meus joelhos ali mesmo, né, no banheiro. Você sabe que tem orações dentro de hospitais que são mais sinceras que dentro de igrejas. Ali eu entreguei tudo ao Senhor. Pessoal, a terceira intervenção, eu vou ser breve também nela. A palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Olha só que interessante. E que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Orações sinceras, como eu disse lá atrás, é interessante que a gente não busque as faces de Deus apenas nos momentos difíceis, mas um coração contrito e quebrantado, a palavra de Deus diz que Ele não rejeita, Ele não nega. Então, quando a gente ora com fé, pedindo com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, cara, as coisas acontecem, nós somos consolados pelo Espírito Santo. Eu lembro de uma história que diz
que um certo homem estava numa guerra e eram homens religiosos e um dos homens diz assim para o outro, né? Vamos atacar e que Deus esteja do nosso lado. E aquele homem diz, general, na verdade somos nós que temos que estar ao lado de Deus, né? E não o contrário. Não é Deus que nos serve, somos nós que servimos a Deus, né? Ele é Senhor, nós somos servos, filhos, cordeiros, mas não deixamos de cumprir a sua vontade e sermos sujeitos a Ele. Consciência disso. Bora pro vídeo. Eu falei pro senhor assim, se o senhor quiser levar um braço, um pedaço de mim, tudo que eu tenho, eu não preciso de mais nada. Eu só quero sair daqui com a minha filha. E dentro daquele banheiro, eu acho que eu entreguei o que eu tinha que entregar para o Senhor. Mas eu precisei estar dentro de um banheiro de hospital, de joelho dobrado, com a minha filha ali gritando, porque eu ouvi ela gritando, enquanto eu estava de joelho dobrado. Eu precisei estar ali para que eu entregasse ao Senhor o que eu tinha que ter entregue. A minha filha convulsionou num jejum de Santa Ceia, que inclusive nós vamos ver esse jejum amanhã. Eu era a primeira a reclamar do jejum de Santa Ceia. Ai, Senhor, que eu tô cansado, queria dormir, eu tô com fome, tá calor. Se tava calor lá no Brasil, aqui eu não quero nem dizer para você, então. E eu ficava meio que reclamando, sabe? Queria terminar o culto, queria ir embora, queria almoçar, queria deitar, queria descansar. Lá dentro do hospital, tudo que eu mais queria lá estar na igreja. Mas quando estava na igreja eu reclamava, que lá para mim era pesado. Aí chegou a comida, eu não queria comida. Eu ia ficar em jejum. Você vê como que é confuso? Ali acabou. Um ciclo da minha vida acabou. Ali eu sei que o meu coração não foi transformado, ele foi trocado. Porque há corações que você precisa trocar ele. Não tem como transformar. Por isso que a Bíblia fala que ele troca corações de pedra por corações de carne. Porque há corações que precisam ser trocados. Meu coração foi trocado. Ali eu fui entendendo a beleza das coisas. Porém, algumas coisas continuaram acontecendo. Mas já não era mais como antes. Eu ainda continuei com situações no meu casamento, na minha casa. E aquilo foi mudando gradativo. E eu fui crescendo todos os dias. Mas talvez a maldade, a vingança, sentimentos e sentimentos dentro de mim, aquilo já tinha morrido. Eu trouxe para você essa história, e eu sempre vou levar ela comigo, porque um ano depois nós fizemos uma festa de comemoração, de ação de graças ao Senhor, pelo milagre que Ele tinha nos dado. Minha filha nunca mais foi para um hospital, dificilmente Maria tem febre, dificilmente aquela menina fica doente, graças ao Senhor Deus, e ali acabou mesmo. Só que aí o Senhor foi trabalhando comigo em outras áreas. E eu vejo Deus falando conosco, muito sério, de colocar a casa em ordem. Você não tem só casa física, e a casa física importa também, porque Deus não habita na bagunça. Ele não pode habitar num lugar bagunçado. Ele não pode habitar numa casa bagunçada. Numa casa que cheira mal, numa casa com lixo. Eu não estou falando de brinquedos de criança, não. Estou falando de lixo, eu estou falando de louça, eu estou falando de roupas espalhadas, eu estou falando de coisas que podem não parecer importantes, mas são. Porque Deus não habita na bagunça. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que não pode sair bênção e maldição dali. Não sai água doce e água salgada. É um tipo só. Não dá para ser assim. E quando o Senhor veio e deu a oportunidade a esse homem, falou assim, você vai morrer. Então põe sua casa em ordem que você vai morrer. Esse homem chorou amargamente. Ele virou para a parede. Por isso que você vai ver algumas pessoas em alguns lugares, quando elas viram para a parede, elas vão orar. É essa oração aqui, ó. É a oração de Ezequias. É a oração tão forte que muda as coisas imediatamente. A oração de Ezequias mudou a decisão do Senhor imediatamente. Então por isso que às vezes você vai ver gente assim virado para a parede, porque aquilo lá, porém você vai ver que ele orou amargamente. Estava amargo. São essas orações desesperadas ao Senhor que têm o poder de mudar as coisas imediatas. São poderosas. E esse homem ganhou mais 15 anos. Puxa, mais 15 anos de oportunidade. Isso é maravilhoso. Aí você vai ver no capítulo 39. Só parando de novo. Para aquele rei era uma grande oportunidade. Mesmo que sendo anunciado o fim da sua vida, era uma grande oportunidade dele se despedir. Era uma grande oportunidade dele fazer coisas boas. Era uma grande oportunidade dele fazer coisas boas. Imagine só você na situação, descobrir que você tem de saúde e logo o seu fim, depois disso, uma semana, um mês,
um ano, o que você não faria em um ano, o que você não faria em um mês, o que você não faria em uma semana. Não tô falando nada mirabolante, vou pular de bungee jump, eu vou, nadar no oceano, não tô falando nada disso, mas tô falando de fazer coisas simples, arrumar suas finanças, colocar pendências familiares em dia, à mesa, resolver questões simples, resolver questões do seu trabalho também, questões da sua educação, questões da educação dos seus filhos, se preparar para que a sua família tenha uma despedida sua tranquila, de você deixar tudo pronto para que eles tenham uma vida a qual Deus preparou para eles, e que entender que todos nós, pessoal, vamos ter o nosso fim até a volta de Cristo, claro, mas todos nós teremos nosso fim. E aquele rei, ele teve a oportunidade de arrumar tudo no seu reino, se arrepender pelos seus pecados, fazer todos os sacrifícios que ele poderia ter feito. E a gente vai ver que lá no fim da história ele não aproveita muito bem isso. A reflexão que eu parto é também disso. Se fosse eu, no lugar dele, tendo a notícia de que o meu filho estaria daqui a um mês, daqui a um ano, o que eu não faria? O que eu não consertaria? Com quem eu não falaria? A quem eu pediria perdão? E a quem eu ofereceria o perdão? Não é? Perdoa, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Já diz a oração. Vamos voltar para o vídeo. Que aí, deixa eu ver aqui, 39. Isaías 39:1. Então o profeta Isaías procurou o rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens conversaram com o Senhor? De onde eles vieram? E Ezequias respondeu: vieram de muito longe, da Babilônia. O que foi que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Ezequias respondeu: bem, eu mostrei a eles tudo o que há lá no meu palácio. Não há nada em meus depósitos que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: ouça com atenção a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vai chegar o dia em que todas as riquezas que há no seu palácio e tudo que os antigos reis, seus parentes, ajuntaram até hoje, serão levados embora para a Babilônia. Nada vai ficar em Jerusalém, disse o Senhor. Eu vou parar só um segundo aqui para você ver. Passou tudo isso, ele vê aquele povo vindo da Babilônia, que claramente eram inimigos, e ele abre a casa dele e mostra tudo o que tem de mais importante. Será que nós não abrimos a nossa casa para os inimigos e mostramos para ele tudo que é de mais importante? Você sabia que quando você quer postar coisa em rede social, fazer isso aí não é um problema, cada um tem um estilo de vida que gosta de viver, não é um problema. Mas há coisas e coisas. Dependendo do que você mostra, está mostrando as coisas mais importantes que você tem, são tesouros mesmo. E tem gente olhando com péssimas intenções, de uma péssima forma, com um desejo errado. E claro, você está deixando o mal entrar. Quando você dá um celular, por exemplo, para uma criança, que é um mundo na mão de uma criança, você está abrindo as portas assim para o mal. Fala assim, pode entrar aqui, ó, pode entrar. Veja tudo que nós temos aqui de mais precioso, que isso aí vai roubar a inocência daquelas crianças. Foi isso que aconteceu com ele. O homem ganhou mais 15 anos de vida, imediatamente. Depois ele faz o quê? Ele age como ele acha que é o certo mesmo. E aí, no 7... alguns dos seus futuros netos e bisnetos serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ó a resposta de Ezequias. Está bem, respondeu Ezequias. O que o Senhor determinou é bom. Pois pensava, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Olha só. Então quer dizer que tudo que você construiu, tudo que você fez, tudo que a sua família trabalhou, os filhos dos filhos que seriam abençoados, no caso a palavra, vai ser destruído. Foi isso que foi dito a ele. Vai ser destruído. Ele disse o quê? Isso é bom. Porque pelo menos não vai acontecer comigo. Vai acontecer com a próxima geração. Você imagina? O Senhor falar assim, tudo que você tem vai ser arruinado, destruído, acabado. Aí você fala, que bom. Pelo menos na minha parte aqui está tudo certo. Mas isso vai acontecer com os meus filhos? Vai. Então eles que cuidem da herança deles. O que é que você está deixando para os seus filhos? Pessoal, outro ponto interessante. Eu, particularmente, não acredito muito em questões relacionadas à inveja, tá? Da pessoa olhar, desejar aquilo e começar a dar errado. Eu acho que é muito terceirização da culpa daquilo que dá errado na nossa própria vida. No nosso casamento, na nossa vida familiar, nossa vida financeira, nossa vida laboral, correto? Então eu tento ser muito cauteloso com relação a isso. Mas é muito interessante com que a gente tome cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expõe.
para as pessoas. Não é todo mundo que a gente pode abrir certas áreas da nossa vida. Tome muito cuidado com quem você compartilha coisas, fatos da sua vida, do seu patrimônio, da sua vida familiar, para quem você abre a porta, para quem você deixa entrar. Tome muito cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais, fotos com seu marido, com seus filhos, fotos com a sua família, fotos de viagens. Tome cuidado com relação a isso, porque não é porque alguém vê, desejar, vai acontecer algo ruim. Não, mas é que você abrindo certas áreas, você abre brecha para que, se alguém quiser fazer alguma coisa, vai saber aonde atacar. Imagina só, você está conversando com uma mulher, você sendo uma mulher, está conversando ali e você começa a abrir certas situações, a falar certas coisas, vão dar arma para alguém mal intencionado que ouve aquilo, atacar a sua família, atacar o seu matrimônio, e porque você deu brecha, porque você falou, ou até mesmo trabalho, eu quero uma promoção, tá? Então, assim, aí você começa a falar demais do serviço, ele tá tentando uma vaga e tal, aí quando surge aquela vaga, outra pessoa já pegou, porque você falou demais, ou alguém te prejudicou para não alcançar aquela vaga porque você falou demais. Tome muito cuidado com relação a isso, ok? Vamos voltar pro vídeo. Porque se você não colocar as coisas em ordem agora, se você não arrumar agora o seu casamento, amanhã é seu filho que está vivendo aquilo. Exatamente como você vive. Porque se você não colocar a sua casa em ordem, no seu corpo, na sua saúde, eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde, disposição. Amanhã é seu filho com o mesmo problema. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então o corpo precisa estar em ordem para que você tenha disposição. Para que você tenha disposição para evangelizar nesse calor, para pregar nesse calor, para que você tenha disposição de viver os milagres do Senhor. Alma, a alma que é o centro do governo, que é o quê? A carne. A alma significa a nossa carne. É ela que produz tudo aquilo que nós sentimos. Dor, tristeza, mágoa, raiva, vem da alma, não vem do espírito. Não é o espírito que produz isso. O espírito produz fruto de espírito. A alma produz sentimentos da carne. Então, os desejos, a vontade, vem da onde? Da alma. Quando uma pessoa faz algo que está errado, ela sabe que está, mas ela gosta daquilo e ela faz, a alma dela dominou sobre o espírito dela não está elevado. Agora, quando ela não faz, o espírito dominou. Tudo que nós precisamos ver é com o espírito que domina. Então, se nós somos feitos de corpo, alma e espírito, todas essas áreas precisam estar em ordem. Coloque a sua casa em ordem no seu relacionamento. Você que tem relacionamento tem que estar sempre sendo colocado em ordem, igual uma casa. Relacionamento é como uma pia cheia de louça. Se arrumou hoje, amanhã acordou, já tem copo e caneca lá dentro, que você precisa arrumar de novo. Isso é relacionamento. Meu Deus, este é o alvo do diabo. Vida matrimonial, a vida dos casais. O diabo está precisando de famílias que são fracas, que não têm força para nada, que não conseguem se estruturar em nada. Sabe por quê? Porque ele destruiu a família, ele vai destruir os filhos. Ele destruindo os filhos, ele destrói a nova geração. Ele conseguiu o que ele queria. É isso que o diabo precisa. Coloque a sua vida matrimonial em ordem. Para de brigar por bobagem. Para de ficar discutindo por coisa boba. Vocês estão perdendo tempo, estão perdendo vida. Vão querer usufruir a vida de vocês com 60, 70, 80 anos. Tem vida lá? Tem, claro. Mas olha para vocês hoje. Vão viver as coisas de vocês hoje. A gente não precisa passar toda uma vida em guerra, principalmente com a pessoa que está do nosso lado, para descobrir que a gente gostava da vida que a gente tinha. Por fim, essa mensagem é interessantíssima e eu reforço a questão. É uma mensagem de arrume hoje, não espere amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã, peça perdão hoje, ajude hoje, abrace hoje, sabe? Valorize esse momento. Às vezes seu filho está te enchendo o saco, mas valorize isso porque esse período vai passar, sabe? Seu marido trabalha demais, não te dá tanta atenção quanto você gostaria, valorize um pouco pelo menos de atenção que ele está tendo, porque pode ser um momento em que você não tem nenhum momento, ou que vocês têm um momento demais que não era o que vocês queriam, sejam por conta de uma internação, uma doença, o desemprego. Aí aquele homem que sempre trabalhava, agora não tem nada, está ansioso e ocioso em casa. A sua mulher que fala na sua cabeça o tempo todo com ciúme, sei lá o que. Fique preocupado, porque pode chegar um momento em que ela não vai falar nada. E quando, meu amigo, uma mulher que fala na sua cabeça para de falar, é porque o amor já foi embora há muito tempo.
beleza? Vou deixar os minutinhos que restam do vídeo. Pessoal, lembre-se, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva e até a próxima. Valeu! 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhe pertence. Isso é a morada do Espírito. O Espírito pode entrar aí, pode fazer morada aí. Ele vai se sentir à vontade? Nossa, que lugar limpo, que lugar tranquilo. Eu quero fazer morada aqui. Não deixe essas coisas bagunçadas. Deus quer abençoar. Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Então coloque as coisas em ordem. Coloque o seu sono em ordem. Coloque a saúde em ordem. Coloque tudo em ordem. Você precisa fazer uma lista do que colocar em ordem. Yeah!